Ah, alguém para salvar. Como é que tá, Aninha? Tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tá? Calentou. Ó, ó, a Aninha entrou. Como é que tá, Aninha? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo, ó, entrou a Carla. Como é que está? A conexão tá meio ruim. A Carla entrou. Tudo bom, Carla? Ah, a Diri tá na área. Felipe, bem-vindo, Felipe. Oi, Raquel. Bem-vindo, Raquel. É um pessoal que é amigo de Facebook. A Pesanete. Ah, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, gente. Ah, imagina, pra gente que tá. Grande, Felipe. Pra gente que tá isolado, e a gente tem todo um entendimento, tem toda uma compreensão de toda a situação, imagina como é que tá o nosso povo, né? Então hoje resolvi fazer essa live para que a gente possa tentar ajudar, né? O maior número de pessoas possíveis, né? Pais. Olha ali, o Felipe foi meu aluno no Dirceu, cara. Vai, eu tô ficando velho aí, Felipe. Ó, o prof, cabelo branco, cara. Pô, coisa boa. Sempre bom. E a gente se dá conta que envelhece, né, Aninha? Carla, a gente se dá conta que envelhece quando a gente vê os alunos da gente entrando na faculdade, cara, ou às vezes entrando na porta do município onde tu trabalha. E aí, prof, vem aquela pergunta, e aí, prof, lembra de mim? A gente, aham, né, Aninha? Cara, que se instaurou, né, no mundo inteiro. Então, graças a Deus, a gente, nesses momentos, o brasileiro, ele se reinventa, né? E é nesses momentos que a gente, eu sempre disse e digo para quem trabalha junto comigo, a gente trabalha junto, que na verdade a gente conhece realmente quem está do lado, é aquele colega que nos momentos mais difíceis se apresenta, né? E é muito complicado, é muito fácil tu ser amigo quando tá tudo bem, tudo tranquilo, mas quando as coisas estão apertadas, é nesse momento que tu conhece realmente quem está contigo de fato no dia a dia, né? Então hoje eu vim falar um pouco sobre a questão do TEA, né? Mais em específico na questão da rotina. A gente, dentro de uma questão natural, quando altera a rotina da gente, a gente já se sente incomodado. Vocês imaginam as nossas crianças, né? Como é que fica esse entendimento? De repente eles tinham uma rotina e agora não tem mais essa rotina. E a gente, né, Carla, que trabalha, Ana também, que fez alguns cursos de especialização no ambiente de atendimento educacional especializado, né, Aninha? Eu acompanhei essa parte também. É uma pessoa extremamente profissional, uma profissional extremamente gabaritada, coloca amor em tudo que faz. E eu acho que o diferencial disso tudo é a gente colocar realmente o amor, né? Sem esse sentimento e sem a gente puxar para a gente essa causa ou qualquer outra causa que a gente se identifique, só a partir desse momento que a gente consegue desenvolver um bom trabalho, né? Por mais que a gente não tenha muitas vezes a qualificação, e isso acaba acontecendo em sala de aula, porque algumas situações vão se apresentando e elas fogem do controle da gente, fogem do controle não no sentido disciplinar,
Também de vez em quando acontece e a gente tem que fazer algumas adaptações, mas ela também foge do controle profissional da gente, né? Como é que eu vou abordar? O que eu vou fazer? Qual é o tipo de metodologia que eu vou utilizar para poder resgatar? E a gente, na verdade, nós somos salva-vidas pedagógicos, né? Porque a gente está sempre em busca do resgate desse aluno em sala de aula, independente desse laudo, né? É, independente, inclusive, da legislação. Assim como a gente sabe que existem colegas que não se identificam, não se sente confortável, mas enfim, a ideia aqui é a gente tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis, tanto profissionais quanto pais, nesse período. É óbvio que para esse período em específico, se trabalha um pouco diferente essa rotina, né? Mas a ideia de se tentar construir essa rotina é para que essa rotina que eles já vieram anteriormente, ela não seja perdida. Nós todos sabemos que trabalhamos com as crianças, principalmente específico no autismo, esse tempo sem essa rotina, ao retornar, se essa manutenção dessa rotina ela não for feita, né, mesmo dentro do entendimento dos pais, tentar estruturar alguma coisa de ensejo, de rotina, todo esse trabalho de atendimento que a gente fez antes desse período, ele é perdido, é como se a criança voltasse do zero. Certo. E sabe lá Deus quanto tempo a gente vai levar para tentar resgatar essa rotina e colocar ele exatamente naquele mesmo nível de trabalho que a gente conseguiu imprimir, né? E você sabe que muitas vezes essa perda dessa rotina, desse laço que fica com o professor, com o profissional que atende, ele é extremamente complicado porque é uma reconquista. Quando ele retorna, a gente tem que reconquistar ele novamente, né? Para que a gente possa, de fato, de novo conseguir imprimir um ritmo de trabalho e conseguir atender eles dentro das necessidades deles, né? Eu não sei se eu estou muito rápido, eu sou uma pessoa meio ansiosa e essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live assim no Instagram. Ontem eu fui até 6, 7 ontem não, hoje, até 6, 7 da manhã, eu fui buscando material, né? Montando a minha rotina de conversa. Na verdade, isso é mais um bate-papo de poder escutar vocês, como é que estão, quem trabalha, quem está trabalhando, quem tem algum aluno, nessa ânsia se está conseguindo, através das aulas, das videoaulas, enviar alguma atividade e está conseguindo ter o retorno. Fala, Aninha. Eu estou ouvindo. Eu estou vendo. Se vocês, gente, forem fazer intervenção, pode fazer intervenção, Aninha. Até a ideia é chamar outros profissionais também que possam dividir e compartilhar um pouco dessa experiência. Eu vivo duas realidades, tá, gente? Eu vivo a realidade de atividade física aquática para criança, para pessoas autistas, não posso falar criança, porque eu tenho dois que a Aninha já está cansada de conhecer, né, Aninha? Que é o Stefano, de 16 anos. O Stefano, de 16 anos, e o meu Duduzão, né? O Duduzão. Meu Duduzão, ele tem 35 anos. É o Duduzão. 34, 35 anos. E é muito válido a gente conseguir, através das videoaulas, tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu tive que montar um canal no YouTube para poder tentar orientar, fica mais visual para que os pais, e palpável para que os pais consigam aplicar a atividade. E durante os vídeos eu me preocupo muito em dar insights eu fico tentando imaginar a reação deles mediante o que eu estou apresentando da minha proposta e dando insights para eles de possibilidades do que eles podem fazer de intervenção junto aos filhos. Tanto na questão do que pode acontecer durante a atividade ou da evolução que eles estão percebendo
do nível de dificuldade e atividade que eu estou fazendo com eles. Né? Então, eu dou algumas ideias. Ó, eu fiz uma atividade da boca do palhaço. Na verdade, a ideia era usar uma tampa de... Eu não tenho aqui. É uma tampa de caixa de sapato, né? Algo pronto. Mas aí, o que eu pensei? Eu disse, bom, nesse momento, geralmente, às vezes as pessoas não ficam guardando caixas. Aí, que eu olhei uma folha de ofício A4 e, bom, se eu dobrar essas pontas aqui, ele fica igual as laterais da caixa. Então, é isso que eu vou fazer. E fui indo. E aí, durante a atividade, quando eu terminei, eu ainda coloquei, vocês podem fazer furos, eu fiz um furo na boca, bem na boca do palhaço, e a bolinha tinha que estar correndo. Então a bolinha foi amassada, e a ideia deles era ir conduzindo até cair a bolinha cair na boca do palhaço. E aí durante o vídeo eu ainda disse para o pessoal, vocês podem fazer buracos em outros lugares. Quando eu recebi algum retorno da mãe de umas nossas alunas lá, a Maia, que é do Betinho, que ela é atendida na sala de recursos para o Cris lá, a mãe disse que ela encontrou, sem querer, ela fez o furo errado, fez o furo, não me lembro em qual foi o lugar. Aí eu disse para ela, não, tu não fez o furo errado, fez o furo certo, o furo é para ser feito onde quiser e quantos furos quiser. Conforme o nível de... Se uma boca fica fácil, vamos colocar duas bocas. Aí até a criança, psicomotoramente, conseguir se readequar e se reorganizar. Oi, Ana. Tinha trancado. Ah, não. Eu Então, não! não, normal. É muita gente em casa e usando a internet e tranca mesmo, né? Tá, Deixa eu voltou. ver, cadê? Ah, cadê? A Diri tá quietinha. A minha Diri tá quietinha. Eu amo a Tá. Todiri. Não, a Carlinha é uma pessoa boa, 100%. Bah, 100%, 100% mesmo. Então, o que acontece? Eu vou entrar, então, agora em alguns conceitos bem básicos, assim, porque tem algumas pessoas entrando e para que possam se identificar e se sentir parte integrante da nossa conversa, tá bom? Qualquer coisa, vocês prendam um grito aí e eu vou olhando. Eu botei o meu rascunho aqui embaixo, o meu roteirinho bem simples, tá? Então, gente, o autismo, o TEA, o transtorno do espectro autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Ele inicialmente, quando apareceu, ele foi enquadrado como um transtorno psiquiátrico, certo? Mas através de estudos veio vindo. E o que eu estou passando para vocês são algumas atualizações que estão em processo ainda. Então, nós temos hoje o DSM-4, que vai passar para DSM-5, e a atualização do CID-10, que vai passar para o CID-11. Então, vocês imaginem, eu também, para as pessoas que convivem comigo, sabem que eu me especializei, eu sou formado em Educação Física, né, em licenciatura plena. Eu me especializei em Educação Especial e Inclusão, porque na época eu já estava tendo uma demanda, mas na época era mais paralisado cerebral. Então eu tinha que tentar lidar com essa demanda. E eu já, na época, já percebi que isso mais à frente não iria ser uma moda, iria ser concreto, fato. Eles estariam em sala de aula, porque dentro da escola é o lugar deles, não é segregado em casa, escondido, socialmente isolado, Perfeito. né? Né, Aninha? Perfeito. Né, Carlinha? Então, o que o DSM-5 hoje fala? Que ele foi batido matéria, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ponto. Tá? Ele acomete em torno de 2 milhões de pessoas no Brasil. Isso quer dizer que uma a cada 59 crianças já nascem com autismo. Tá? Também foi determinante. Existia um grupo de pesquisas, um tempo atrás, que teria falado que seria em função de uma vacina, né? Na aplicação da vacina, um determinado componente químico da vacina que fazia com que as pessoas ficassem autistas. E não, foi comprovado cientificamente que é no nascimento, né?
Ele é um transtorno de base genética, né, em centenas, milhões de genes, que ainda não foram mapeados todos para tentar identificar em específico qual gene, né, está presente o autismo, né? E aí, nesse mapeamento, eles enquadraram entre de 10 a 15% da influência ambiental. Ambiental no sentido do neurodesenvolvimento da vida intrauterina. Então, alguma coisa ali dentro de fator genético que consegue entrar e acometer as crianças com isso. É óbvio, né, gente, que a gente sabe que o autismo, na verdade, a gente consegue identificar os sintomas deles dos 2 aos 3 anos. Mas algumas crianças, a partir do 8º mês, a partir de 1 aninho, já apresentam alguns traços que já são direcionados, só que é diferente que nem o TDAH. O TDAH só pode, o médico consegue diagnosticar a partir dos 6, 7 anos, porque com essa idade, até essa idade, ela está em desenvolvimento e isso pode atrapalhar na questão diagnóstica, né? Então, alguns sintomas ali podem sumir em função da questão do desenvolvimento da criança, né? Mas, por isso que o médico, nesse caso, TDAH, de 6, 7 anos. E o autismo é isso. Antigamente, quando as deficiências, os transtornos, eles começaram a surgir, se falava que deveria se esperar o tempo hábil para que fosse diagnosticado. E estudos, graças a Deus, mais para frente, um pouquinho anterior, foram comprovados que quanto antes for, quanto mais prematuro for esse laudo, né, esse diagnóstico sair, melhor é a intervenção e melhor são as possibilidades de evolução em todas as questões que acometem determinados transtornos e deficiências, que no caso nosso é o autismo, né? Aí, quais são as características que se apresentam para o autismo nas crianças, certo? Até o DSM-4, gente, existia chamada tríade, né? Ou algumas pessoas chamam de tripé, que são 3 aspectos que tu consegue identificar. Com essa transformação agora, com essa atualização do DSM-4 para o DSM-5, essa tríade, ela sumiu, ela se transformou em 2. Então, ou seja, a área da linguagem e da socialização se juntou e ficou chamado como comunicação social. Então, essas 2 se transformaram numa só e permaneceu a terceira, que são os comportamentos de interesse restritos e repetitivos. Esse permaneceu. Só o que se juntou foi a área da linguagem e da socialização, que ficou num nome só, que é a comunicação social. Tá? Então, para que a gente entenda um pouquinho disso, gente, se eu estiver indo rápido, vocês pelo amor de Deus, vocês me interpelem aí, tá? Façam uma introdução, não tem problema. Então, o que acontece? Oi? Alguém chamou? Tá. Na área da linguagem, então, como é que a gente consegue identificar, né? A gente tem que avaliar a dificuldade da oralização, dele conseguir falar, né? As metáforas da linguagem, os tons da fala, a entonação, a linguagem corporal, principalmente. Todo mundo sabe que o corpo fala. E a linguagem corporal também, ela se transforma numa comunicação alternativa. É uma forma, né? Afinal de contas, a gente tem que conseguir manter uma determinada comunicação, não importa como seja, o que interessa é que a gente consiga estabelecer essa comunicação com eles, para poder, muitas vezes, entender se eles estão conseguindo
entender o que a gente está propondo de atividade para eles, né? E é fundamental, porque se a gente não consegue estabelecer essa comunicação, ele não entende qual a proposta da estrutura de trabalho que a gente fez para eles, a gente não consegue atingir, não se chega a objetivo nenhum. A gente está ali simplesmente num determinado horário tentando ocupar o tempo e mantendo a criança dentro do local de atendimento, fazendo de conta que está fazendo alguma coisa, né? Então a preocupação sempre é nessa questão. Seguindo essa tríade, então, tá? Indo para a segunda parte, é a parte da socialização, tá? Que é onde a gente consegue identificar, desde da integração dela com as pessoas, o isolamento dela, o isolamento no fato dela se isolar e ficar sozinha, ela não querer contato com ninguém, né? As preferências por interagir com objetos ou coisas, né? Então ela opta pela opção, ela não quer se envolver com outras pessoas, mas ela tem um objeto ou alguma coisa que ela interage e estabelece uma comunicação entre eles, né? Que isso é uma coisa bem característica deles. E os comportamentos de interesse restritos e repetitivos são alguns interesses fixos que eles têm, né? Então eles se apegam a um determinado lápis ou um ursinho, né? A dificuldade na mudança da rotina. Então, é por isso que eu resolvi trazer essa questão da rotina. Teriam outras coisas mais específicas e mais técnicas e científicas para a gente trabalhar, mas eu acho que nesse momento o que cabe é a gente trabalhar essa questão da rotina com eles, né? Porque essa rotina ela interfere em todas as questões, principalmente na questão comportamental, da questão da ansiedade, que eu tenho certeza que é isso que tem se apresentado, e essa é a preocupação dos pais, de não conseguirem tentar contornar e tentar ajudar os seus filhos. E aí os pais entram em desespero, né? É muito complicado, principalmente, e a dificuldade, principalmente nesse comportamento de interesses irrestritos e repetitivos, a dificuldade de sair das estereotipias, né, gente? A gente sabe muitas vezes que as estereotipias, o fato de balançar as mãos, né, balançar a cabeça, eles são muitas vezes, a estereotipia, muitas vezes ela é reguladora. Assim como às vezes eles usam isso como uma autopunição, entre eles não conseguirem ou se expressarem ou serem entendidos, e a gente tem que identificar o que está acontecendo, o motivo dessas estereotipias, e alguns terapeutas falam em modulações dessas estereotipias. Existem possibilidades com terapia comportamental da modulação dessa estereotipia. Mas como é que se funciona? Para toda, vamos dizer assim, estereotipia, isso eu já estou um pouco mais na frente lá do meu planejamento, que vai aparecendo as oportunidades, eu vou falando. Para toda trabalho que tu quer fazer, que a gente quer fazer com as crianças, tu tem que substituir ele por alguma habilidade. E aos poucos tu conseguir, vamos combinar que determinados tipos de estereotipias, autoagressão, acabam se machucando. Então a gente não pode achar que isso é normal. A gente precisa sim identificar qual é a função daquela estereotipia. Né? Para que serve aquela estereotipia? Oi, Anne! Annelise na área. Tudo bom, Anne? Coisa boa te ver por aqui. Então a gente precisa identificar, ver qual é a função dessa estereotipia, para que a gente possa traçar um trabalho, um protocolo de atendimento efetivo. O que a gente propõe? Eu estou entrando um pouco na terapia comportamental, gente, porque nesse momento, ela se faz necessária a gente ter um pouco de conhecimento. Não precisa ser necessário um aprofundamento,
mas a gente tem que ter o conhecimento para que a gente possa entender muitas vezes o que está acontecendo. Né? Então, essa estereotipia, ela pode ser uma função reguladora. A criança precisa fazer aquele movimento para trazer ela ao ponto de equilíbrio dela, né? O que acontece? Vamos passar aqui. Então, de que forma? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente trabalha? Pais, vocês que estão em casa, que vocês estão no dia a dia, mas essas minúcias, um pouco mais essa questão didático-pedagógica, técnica, terapêutica, o que eu vou passar agora são algumas dicas que vocês podem, vocês precisam entender para conseguir caminhar junto com eles, certo? Então, como é que se trabalha com um autista? A gente, em primeiro lugar, independente do transtorno, da deficiência deles, a gente tem que respeitar a individualidade deles. Cada um é um. Eu sempre digo, cada um é um. E cada um é singular, é plural, dentro da sua individualidade. Então, o mesmo atendimento, a mesma rota de atendimento, o mesmo protocolo, a mesma atividade que eu faço para um determinado autista, vamos dizer assim, com alta ou baixa funcionalidade, para começar, aí já vai ter uma grande diferença entre alta e baixa funcionalidade. Mas, principalmente, eu não posso, muitas vezes, aplicar a mesma atividade, porque são situações diferentes, são entendimentos diferentes. Né? Então, um pouco do que eu pude perceber hoje, dentro da minha especialização, na época o autismo ainda não era muito comentado. Então, esses tempos até eu fui conversando com um colega, ele estava fazendo um trabalho sobre inclusão e precisava de um livro que falasse sobre o autismo. E aí eu disse, eu fiz a especialização, vou te dar, eu tenho um livro de inclusão. O que acabou acontecendo? Para minha surpresa, o meu livro de inclusão, ele não tinha a metade da página, ele tinha isso aqui. Dava um parágrafo que eu acho que dava no máximo 7 linhas. Né? Então, e aí? Né? Então, eu, ao longo dessa caminhada, eu fui aprendendo a caminhar junto com essa família, com as famílias. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sou movido a desafio, eu sempre gostei de ser desafiado. Né? E em algumas situações, por mais que eu não saiba, eu corro atrás, porque isso se faz necessário. A Carlinha colocou que explorar nesse momento de isolamento, na sua rotina familiar, atividades com o corpo, explorando cada sujeito dentro de suas habilidades e competências. Perfeito. Aqui o próximo passo que eu vou falar é exatamente isso. Outro detalhe, algum outro passo, Carla, para a gente trabalhar, é a necessidade de conhecer a pessoa, né? A pessoa que está sendo atendida, o aluno, a criança. Né? Então eu sou uma pessoa muito curiosa, eu vou perguntando. Eu pergunto até do que ele não gosta. Eu costumo muito perguntar para os pais, tem alguma palavra, algum gesto, alguma coisa que se faça que ele não gosta de jeito nenhum, para que eu possa saber identificar. Porque imagina, daqui a pouco não está no atendimento com a criança. Eu estou fazendo esse atendimento ali, estou fazendo a minha abordagem, achando que eu estou usando uma técnica certa. E daqui a pouco eu faço um gesto, eu falo alguma coisa que vai desencadear uma situação de ansiedade ou de rebeldia, então eu procuro me antecipar, então, conversar com as famílias. E outra coisa, exatamente que a Carlinha colocou, é a questão de conhecer, eu tinha colocado as dificuldades, mas na verdade, dificuldades todos nós temos, mas é conhecer as capacidades e as potencialidades, trabalhando em cima disso. Né? Sempre trabalhando em cima do potencial, do que a criança pode fazer, certo? Trabalhar com eles o que gosta e o que não gosta, né? Óbvio que a incidência de se trabalhar dentro daquilo do que eles gostam, a gente acaba puxando eles, cativando eles exatamente dessa forma. Uma das formas que eu consigo trabalhar, e hoje eu obtive muito resultado,
É verdade. É verdade, Denise. A gente tem que se encontrar pós-pandemia, concordo. Nosso grupo é muito forte, foi muito bom, é verdade. Então, o que, que acontece? A gente precisa, para poder criar um bom protocolo de intervenção, para que eles possam se sentir atendidos exatamente dentro das capacidades e potencialidades deles, né? Para cada autista se trabalha com um currículo, vamos colocar assim, terapêutico, ou abordagem, ou atendimento individualizado, né? Porque ele é individual, né? Com estratégias diferentes, com metas diferentes, né? Até porque eles apresentam situações muitas vezes diferentes. Uns são as dificuldades muito mais na linguagem, outros na questão de socialização, outros na questão dos comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Muitas vezes tem os três juntos, né? E aí a gente tem que organizar de que forma a gente vai conseguir atender e fazer um trabalho que consiga surtir um resultado, né? Então, a gente precisa estabelecer dentro do trabalho essa rotina. Então, a rotina ela está sempre permeando tudo que a gente vai fazer. Ah, obrigado, Carlinha, obrigado. Pô, vocês são demais. Tá, gente? Então, próximo passo aqui, então, certo? Quem dá o laudo para o autismo? Então, até hoje, gente, existem pais que têm dificuldade, né? E em saber de que quem é o profissional que passa, que lauda, né? A criança ou a pessoa com autismo. É o neuropediatra, psiquiatra infantil, gente, tá? Para que a gente possa entrar, e aí eu vou pular um pouco o meu roteiro, e como a gente está falando na família, e a ideia é a gente poder auxiliar essas famílias, a gente precisa, no primeiro contato com essa família, estabelecer 2 objetivos, certo? O primeiro é a entrevista individual com cada família, que é onde tu vai abordar várias questões, as questões da gravidez, até do relacionamento entre o pai e a mãe. E aí, lá no SEMAI, no CMA, eu pude perceber muitas mães, e a gente sabe que é característico, né? Geralmente, no relacionamento, quem assume é a mãe, embora que lá a gente tenha pouquíssimos casos que a gente atende, que é o pai que acabou abraçando os filhos, né? Mas geralmente é a mãe, né? Então, a gente precisa, nesse primeiro objetivo, na entrevista, verificar como está essa família, em que estado eles estão, né? E no segundo objetivo é criar uma relação de confiança. Como é que a gente se cria uma relação de confiança com a família? Gente, é através do conhecimento técnico, é do atendimento, é de chamar a família e passar um feedback para a família do que foi trabalhado, do que foi percebido, quais são os objetivos esperados, é expor esse planejamento para a família. Gente, expor o planejamento para a família não dar ensejo da família, dar opinião sobre um trabalho que eles não conhecem, não é isso, a gente não pode ser preconceituoso achar, mas é mostrar quais são as ferramentas concretas que a gente tem de trabalho, né? E a gente, na verdade, também só consegue ser convencido que está na frente de um bom médico, de um bom profissional, quando essa pessoa faz uma abordagem conceitual, com exemplificações científicas, usando muitas vezes de uma linguagem não técnica para mostrar que ele é o técnico naquilo, mas que ele consegue fazer essa transcrição do que é técnico para o que é prático, para o que é popular. Porque muitas das pessoas não vão entender jargões técnicos do que a gente vai conversar. Então a gente tem que usar uma linguagem de fácil acesso para que eles possam entender. Porque o tratamento que é dispensado aos nossos autistas, ele não se restringe aos nossos autistas. A família precisa ser acompanhada e muitas vezes ser tratada também. E isso eu tenho feito
muito. Eu adoro fazer esse tipo de... E é engraçado, gente, que nessa minha caminhada, eu fui descobrindo as coisas aos poucos. O excesso de carga horária, às vezes, não me permitia poder aprofundar um pouco mais. A situação, muitas vezes, que a gente se encontra financeira, porque tu elenca algumas prioridades e tu acaba, bem ou mal, quando tu elenca prioridades, algumas questões mais secundárias acabam ficando, né? Ah, não sei, eu não sei se está sendo gravado, eu não sei. Eu sei que eu botei no ao vivo ali, Anne, e eu não sei se ele está sendo gravado. Não sei te dizer mesmo. Eu estou aprendendo essa ferramenta. Até depois, se vocês que entendem dessa ferramenta quiser me chamar no privado para que vocês possam me ensinar, eu para poder entender como é que funciona essa ferramenta, eu fui ali para o Google e aí achei um rapaz no YouTube ali que deu algumas dicas, mas não sei mesmo. Mas assim, se eu tiver que refazer ele de novo, não tem problema. A gente seguir esse assunto num outro momento, não tem problema. Até porque a gente está com em torno de 2, 3 interações. Mas enfim, o que interessa é que a gente possa estar conversando. E isso, a ideia é multiplicar. Gente, retomando um pouquinho aqui. Algumas nuances das questões familiares a gente consegue no atendimento, na hora do atendimento, nesse primeiro objetivo com a família, que é essa entrevista inicial, que é a gente descobrir em que fase do luto essa família ela se encontra. Então, a gente sabe, para toda família que tem, que descobre, né, ou que é falado que vai ter um filho deficiente com um determinado tipo de transtorno, deficiência, os familiares eles entram numa situação de luto, né? E a fase do luto, ela se divide em 3 no autismo. É a fase da negação, né? Que é onde as pessoas não acreditam de jeito nenhum, não querem nem falar sobre o assunto, né? Depois eles entram na segunda fase, que é a fase de revolta ou culpa. Eles começam a se culpar. O homem e a mulher geralmente começam a culpar, que pode ser ele ou pode ser ela. Questões envolvem muitas vezes as questões de crença, de religião, né? Muitas vezes duvidam de Deus, culpam Deus, por que Deus o que eu fiz, né? E então eles entram numa uma terceira fase de aceitação, que é onde todas essas 2 fases já passaram, aonde eles começam, de uma certa forma, eles começam a acomodar, entender, eles começam a buscar informação para tentar auxiliar os seus filhos, né? ou a pessoa com quem cuida. Isso é muito bacana, assim, em determinados momentos a gente vê exatamente essa questão, né? Muitas vezes os pais buscam a gente como um pedido de socorro. Alguns deles, na verdade, pensam que a gente, como professor, pode determinar algumas coisas, e a gente não tem o condão de que a gente façam observações, né? Observações estas que são pautadas através do conhecimento, né, de várias áreas e de vários transtornos e deficiências, que cada uma delas apresentam sintomas e as crianças apresentam algumas características, né? Mas que a gente, como profissional, muitas vezes a gente não tem domínio de alguns protocolos, né? E aí eu digo para vocês que quais são os protocolos, né? No que os profissionais se baseiam para fechar ou não esse laudo, né? De transtorno de deficiência. Então, no curso que eu fiz com o terapeuta, ele é psicólogo, ele tem dois filhos autistas, ele acabou esmiuçando bem essa parte. Então, eu estou vendo isso muito superficial, porque eu sinto que eu preciso entrar nessa... Eu fiz o curso de terapia comportamental, mas
a culminância dele seria interessante agora eu tentar entrar na terapia ABA, né? É tentar fazer o método, a ABA, né? Que ele não é um método, na verdade, ele é uma ciência, né? Que é de análise do comportamento. Então, quais são os protocolos que esses profissionais se baseiam? Só para conhecimento. É a escala CARS, né? A escala MCHAT e a escala Denver 2. Esses são os três principais, né, para avaliação dos sinais do autismo. Tá, gente? Tem alguma questão até aqui, gente, que eu possa estar respondendo, porque eu fui falando e às vezes ao mesmo tempo eu não conseguia ver alguma coisa que vocês estavam postando. Vocês têm alguma colocação até aqui para que a gente possa, vocês possam fazer uma incursão e a gente poder fazer essa interação? Deixa eu tentar tirar aqui, porque eu botei uma fita para poder prender o telefone. Pode aceitar um pedido de diálogo. Que aparece na tela. Não, tá. Tá. Por enquanto não pedi, aparece só em texto neles, ele não aparece nada de fazer interação ao vivo também, né? Mas prometo para vocês que a gente pode marcar um outro horário com outro tema, se vocês quiserem, eu retomando isso de fazermos essa interação. É importante a gente ver e fazer essa interação, porque duas pessoas interagindo, eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer algumas coisas, porque eu tenho certeza que eu sou TDAH, e a minha predominância é desatenção 100%. Então eu tenho algumas coisas que eu tenho dificuldade da minha atenção focada, né? Deixa eu ver o que a Anne colocou aqui. Depois podemos agendar uma live juntos, perfeito, fazendo contraponto entre aba e psicanálise. Perfeito, Annelise. Tu já trabalha, tu ainda tem a clínica, Freud, né? Sigmund Freud, se eu não me engano. Eu só não me lembro onde é que é, se é em Cachoeirinha que tu atende. Deixa eu ver aqui, vou clicar então. Não, aqui apareceu desativar comentários, desativar solicitação de participação de transmissão ao vivo. Em Cachoeirinha. Eu lembro, eu tenho acompanhado o teu trabalho. A gente, desde 2003, 2004, né? Eu fui lá para o SEMAI, eu te acompanho. Eu entrei nos grupos, eu vejo movimentação em função de várias coisas. Até me desculpa, eu não consegui fazer interação durante esse período. É muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enviaram a solicitação, vamos ver aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá, Anne, entra aí. Deixa eu ver, análise institucional. Oi! Como é que tá? Tudo bom? Tudo tranquilo. Tem alguma coisa para ajudar nesse sentido de a questão comportamental? Eu tenho bem a base, assim, essa parte mais aprofundada da análise desses protocolos, eu muito superficial. Eu só sei que eles servem para isso. Eu não consigo aprofundar mais porque esse conhecimento me falta. Sou bem humilde para falar nessa questão. Em primeiro lugar, quero te parabenizar pela live, tá muito bom. Tu fala muito bem. Obrigado. Obrigado. E essa teoria mais comportamental eu não conheço muito, né, para falar. Mas tudo que tu falaste até agora, assim, é muito direcionado para as famílias. E eu acho que tu poderia fazer um canal no YouTube. Eu tenho um canal, mas esse canal eu tenho usado para fazer as atividades, enviar as atividades para as crianças lá do SEMAI e CMA. E aí eu aproveitei essa oportunidade do canal e divulgo para as famílias que queiram replicar, porque afinal de contas o conhecimento foi feito para ser compartilhado, né, Anne? Claro. Mas fiquei muito feliz, muito. A gente poderíamos conversar, combinar uma outra live, né? E chamar a Carla, chamar mais pessoas, fazer pelo Zoom, não sei. Vamos tentar. Com certeza.
Com certeza, a Carla também tem um conhecimento extraordinário na área, trabalhou anos na PAI, é uma pessoa com uma extrema sensibilidade também, prima pela questão profissional, né? Afinal de contas, a gente está ali não é por um acaso, a gente está ali por uma questão profissional e essa questão profissional ela tem que gerar uma intenção. Essa intenção é o atendimento de fato à busca do que as famílias vão lá no centro, né? Então, eles têm que, é o que eu sempre digo, eles têm que encontrar o que eles vão buscar. Às vezes, o que falta? É a gente tentar, nesse meio tempo, tentar encontrar um tempo para que a gente escute essa família, a gente receba esse feedback, para tentar, muitas vezes, reajustar alguns detalhes que, às vezes, a gente acha que, mediante o envolvimento direto no atendimento, a gente acha que está fazendo uma abordagem correta, e, na verdade, a família que vai receber a resposta de todo esse atendimento lá, em casa ele apresenta um outro tipo de desenvolvimento, uma outra tipo de necessidade que necessita trabalhar concomitante e paralelo, né? Sim. Eu separei, inclusive, nessa questão comportamental. Ontem até eu fui colocando foto, a Melissa foi colocando que estava acompanhando também. E eu revi o meu curso os vídeos do curso de terapia comportamental e separei uma boa parte assim da questão do comportamento para que a gente pudesse entrar na questão do comportamento. Mas eu não sei se nesse momento ele é apropriado. A minha preocupação maior é a gente poder abastecer as famílias com um pouco de informação, de entender como é que funciona um pouco da metodologia de trabalho, como é que a gente monta uma sequência de trabalho, para que eles possam montar uma rotina. A gente sabe que é uma rotina totalmente diferenciada nessa questão de quarentena, né, de questão de isolamento, mas que eles possam, e se precisam ter essa rotina estabelecida, nem que seja uma rotina auxiliar, né, nesse período, mas eles têm que perceber, eles têm que vivenciar essa rotina, né, para que eles possam se organizar também e a família se sentir um pouco mais tranquila, né, nesse sentido. Eu queria te perguntar se tu está conseguindo fazer algum atendimento online com algum dos teus alunos. Não, Anny, o que geralmente eu tenho pedido para o pessoal? Eu tenho feito as atividades, a gente tem pedido, a Carla também tem colocado, postado, replicado dentro da página do SEMAI, do CMA lá, e tem solicitado para os pais dar esse retorno para a gente. Porque através desse retorno a gente está sabendo se efetivamente aquela atividade surgiu efeito. Porque assim, a minha preocupação quanto profissional não é simplesmente estar atendendo uma demanda pedagógica do que a Secretaria de Educação me pede. A intencionalidade do meu trabalho é saber se a atividade que eu propus, ela surtiu efeito dentro daquela proposta, né? Então, a dificuldade que a gente tem, na maioria das famílias, é receber esse retorno. Com certeza, provavelmente, essa dificuldade ele deva ser em função do não acesso à tecnologia, né? A gente sabe que cada um deles tem um telefone, de repente esse telefone ele tem um acesso à internet, mas como é um acesso de internet muito limitado, né? Então eles não conseguem acessar de fato. Mas a gente tem pedido, inclusive, para que os pais pudessem replicar isso para alguns conhecidos que são vizinhos ou que são parentes e que bem ou mal durante uma ida no mercado ou alguma situação, consigam comentar e trocar e façam esse relato para a gente, para que a gente saiba em que pé está o trabalho, né? Porque a ideia da gente, essa devolutiva para a gente, ela é fundamental para saber exatamente como é que a gente vai partir. Se aquela atividade ela foi específica demais, se ela exigiu demais uma habilidade que ele ainda não tem, e a ideia é sempre fazer com que eles se sintam capazes, né? Então a gente tem por compromisso e por conhecimento das questões técnicas e pedagógicas da gente usar um outro tipo de ferramenta para poder fazer com que a criança se sinta satisfeita e atendida e contemplada dentro daquela potencialidade deles que a gente fala, né? O teu trabalho é de educador físico ou psicomotricista?
Eu estou trabalhando lá no SEMAI agora, no CMA, a Carla me chamou para a parte de psicomotricidade funcional. Porque a parte da psicomotricidade relacional, quem trabalha é a Letícia. A Letícia também, acho que ela está terminando a especialização, e quem é um dos supervisores dela na Sojipa é o Aurélio. Te lembra do Aurélio? Sim, ai, que legal. O Aurélio é um dos supervisores dela na Sojipa. Eu até fui olhar o curso de pós-graduação da psicomotricidade relacional, porque como esse pós dela de psico relacional é específico e aprofundado na parte relacional, ela preferiu deixar a parte funcional. E como eu tenho uma parte prática, óbvio que eu estou me apropriando um pouco mais da questão teórica, dessa questão da psicomotricidade, mas eu tenho muita vivência nessa parte funcional, ela optou da gente poder fazer essa diferenciação. Mas, como forma de complementação, a gente também percebe que muitas vezes as crianças precisam dos dois tipos de atendimento, e aonde a gente consegue programar, e muitas vezes dentro da questão de socialização que eles permitem, da gente juntar, fazer grupos e trabalhar essas duas partes da psicomotricidade paralela, né? Para atingir eles de uma forma global. Claro, muito bom. Eu acho que nós poderíamos também entrar em contato com toda a equipe, aquela de 2013, né? Tinha muita gente boa lá. Tem, por exemplo, a Clarice continua lá, ela está na parte pedagógica. Que legal. A Clarice tá uma outra colega que foi comigo do Betinho, que trabalha com arte e terapia. Eu não tô lembrado ainda, não me lembro o nome dela agora, não me vem na cabeça. A Jussara permanece lá. Muito bom. Também a Jussara. A Vanessa. Não, eu tenho, tranquilo. Eu tenho o contato das gurias, e se eu não tiver o contato nos privados, eu tenho ali no grupo que eu consigo puxar, né? A Vanessa retornou, a Vanessa estava fora, estava lá, saiu, voltou, saiu e agora retornou. Junto com ela tem uma outra colega também que trabalha, que é deficiente visual. Como é que é o nome dela? Ela é psicopedagoga e está trabalhando com audiodescrição, com contação de histórias, com audiodescrição, muito bacana, um trabalho muito bacana. Hã? Ela já não era do grupo naquela época também? Não, essa colega não, eu tô tentando me lembrar o nome dela, não me veio na cabeça agora. A Leila também, a Leila se aposentou, né? Foi. Outra pessoa que tava do nosso tempo lá, é que de manhã, eu tô de tarde com convocação lá. De manhã, eu não lembro de ninguém, assim. Tá trabalhando só em Alvorada? Tarde e noite em Alvorada, lá no CMA, e a Bruna, obrigado, Carlinha, a Bruna, ela faz parte do comitê, acho do comitê de inclusão, algo do tipo assim, com o pessoal da FADERS. Tem um procurador também, que ele é cego também, na época que eu fazia muito curso, e é muito movimento pela FADERS, de inclusão, bandeiraço nos estádios. A Bruna, uma pessoa fantástica também, um pessoal muito engajado mesmo na questão, e focado na questão profissional, em auxiliar. O bacana da Carla, e nesse ponto, é paralelo contigo esse pensamento, vocês apostam nos projetos, nessa disponibilidade que a gente tem na apresentação, o projeto ele tendo fundamento, ele tendo uma intenção, e dependendo desse aval e da viabilidade, tu e a Carla têm esse mesmo perfil, vocês viabilizam. O professor André também, a Carla está colocando aqui, que é deficiente auditivo, eu não sei se tu chegou a conhecer. Eu acho que ele não era não era do tempo, né? Não. Então, muita gente bacana que a gente foi agregando, e a gente foi conseguindo. O bacana do grupo que tu fez ali, meio que conseguiu dar uma segurada no pessoal também, né? E algumas pessoas interagem. Eu ainda fiquei mais passivo, só olhando em função da loucura da rotina, né? Mas, enfim. Eu tenho mais algumas coisas aqui desse... Então, vamos combinar então esses encontros, por enquanto virtuais,
E depois, Vamos sim. encontrar, né? Vamos agendar. Vamos sim. Um Não, abração. tranquilo. Um abraço, tudo de bom, Anny. Pra ti também. Valeu. Tchau. Vamos seguir. Tchau, tchau. Vamos seguir. Vamos seguir então, gente, aqui. Vamos entrar então na parte da rotina. Então, na parte da rotina, que é o que nos trouxe aqui hoje, né? Então, eu separei alguns conceitos na questão de rotina. A rotina, gente, muitas vezes ela serve como autorreguladora, tá? Do comportamento ou estado de humor dos nossos gigantes azuis. Eu adoro chamar eles de gigantes azuis, né? Então, a rotina, muitas vezes, ela é autorreguladora, né? Ela acalma. É necessário com que a criança ou a pessoa ela tenha isso materializado. Isso é uma outra característica, gente. É necessário com que seja visual. O autista tem dificuldade de lidar com o abstrato. É sempre no concreto. E quando a gente fala lidar com o abstrato, também a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente vai usar com eles. Não dar comandos ou dar ordens ou fazer solicitações com muita informação, né? Tomar cuidado quando dar orientações de cunho é ali na direita, à esquerda. Autistas eles têm muito problema de lateralidade, então eles não vão entender o que é direita, o que é esquerda. E eu, na busca, dentro desses cursos de qualificação, eu acabei descobrindo, na verdade, a forma de tu poder sinalizar e mostrar o que é para eles buscarem, ou o que é para eles fazerem, ou onde está esse objeto que é para eles buscarem e pegar. Vocês têm que dar pontos de referência. Ele está à frente do estojo preto. Ele está atrás do estojo preto. Ele está do lado daquele estojo ou daquele bibelô azul. Então, quando for fazer essas solicitações para que eles busquem algo, vocês darem a localização, o que tem próximo do local para que eles possam identificar aquilo que vocês estão solicitando, que vocês estão pedindo para que eles possam. Gente, aqui está me dizendo que eu tenho 30 segundos para 20 segundos agora, eu não sabia que tinha tempo, tá, gente? Então, eu não consegui entrar nessa parte específica, mas procurem montar uma rotina que seja... Eu vou deixar ela derrubar e vou voltar de novo, porque é necessário a gente entrar nessa questão, tá, gente? Eu vou deixar cair e vou